Boa noite, pessoal. Estamos abrindo mais um encontro, nossos encontros das terças-feiras, do projeto Universidade Aberta, da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura de Porto Alegre. Estamos já cumprindo um bom número, né, desses encontros. Hoje, na verdade, tínhamos uma outra previsão, mas houve um problema com o nosso convidado, que fica então para a próxima terça-feira. É o escritor, jornalista, ficcionista Juremir Machado, que estará conosco aqui na próxima terça, então, né? E aí eu resolvi suprir isso aí para não deixar o horário vago, com um assunto que há uns dias atrás estive numa mesa redonda lá na PUC, coordenada pela querida professora Eunice Moreira, a respeito da literatura no Rio Grande do Sul, e que já nem se fala tanto hoje, né? Literatura gaúcha, isso era uma palavra que a gente enchia a boca. Boa noite, Luiz Felipe, chegando aí. A gente falava muito, né? Literatura rio-grandense, literatura gaúcha, né? E isso houve um frisson um dado momento sobre essa possível existência de uma literatura com traços ao mesmo tempo nacionais e locais. Salve Graça chegando. Então, mas isso meio que deu sinais de esgotamento já em fins da década de 90 e depois meio que se diluiu. Eu faço uma brincadeira com o Fischer, porque o Fischer, há uns anos atrás, disse assim: puxa, agora só eu e tu acreditamos na existência da literatura gaúcha. E agora a minha brincadeira é dizer: bom, agora só o Fischer acredita na existência de uma literatura peculiar, própria, do Rio Grande do Sul. Mas aqui nós vamos conversar hoje, eu quero conversar com vocês, não tanto a respeito das obras, sim, também das obras, mas menos de uma especificidade localista, né, que na literatura feita aqui, produzida, seria melhor isso para a literatura no Rio Grande do Sul, e sim discutir por que razão, em dado momento, que aqueles que viveram lembrarão, nos anos 70, especialmente nos 70, mas eu diria que até o epílogo dos 80, até a redemocratização, até a vitória de Tancredo e do Sarney, né, se falou muito, se discutiu muito, e principalmente se leu muito autores gaúchos. Né? E é sobre isso que eu pretendo falar e tentar trazer algumas ideias passíveis de serem eventualmente contestadas a respeito das razões do sucesso dessa literatura em dado momento que realmente eletrizou, empolgou o Rio Grande do Sul. Acho que, inclusive, tem que ser feito um estudo sobre isso, na mesma proporção que houve uma música empolgante no Rio Grande do Sul, nos anos 70 e 80, em que avultaram nomes fantásticos, tanto numa literatura de cunho mais regionalista, quanto quanto na música urbana. Houve também um movimento muito interessante no teatro, houve no cinema, mas aqui eu acho que a literatura viveu um momento efetivamente glorioso. Por isso eu chamo essa conversa de a prodigiosa década de 70 no Rio Grande do Sul. Por favor, entendam, subentendido está, a prodigiosa década de 70 na literatura do Rio Grande do Sul. Então, vamos começar a colocar alguma coisa. A década é 70, mas vocês vão ver que eu avanço até os 80, né? Acho que os 80 vem como uma espécie de continuidade àquilo que rebentou, aquilo que explodiu. Foi um boom
Assim como houve o boom da literatura latino-americana, houve também um boom da literatura sul-riograndense. Eu botei aqui duas figuras icônicas desse boom, né? Lidos de maneira ampla, extraordinária, venderam com certeza centenas de milhares de exemplares cada um dos seus livros. Boa noite, Lígia, chegando aí. Josué Guimarães e Moacir Scliar, mas vocês vão ver que não nos restringimos a isso, porque esse boom, essa explosão da literatura sul-riograndense se deu também numericamente, com grande número de bons escritores, formando um conjunto médio da melhor qualidade aqui na nossa literatura. Eu vou começar colocando para vocês algumas obras, né, que surgiram nesse período, dos 70. Né? Por exemplo, Josué Guimarães, ainda que ele tenha estreado, até ele tinha um livro anterior, mas com Os Ladrões, um livro de contos interessantes, em 1970, ele realmente vem, em 1972, se consagrar com uma trilogia que nunca teve o terceiro volume, né? Aquelas coisas incríveis. É uma falsa trilogia, deveria ser uma trilogia, mas A Ferro e Fogo foi impactante para todos nós, leitores daquele momento, porque também é preciso ressaltar que o epílogo do passado, o epílogo, eu quero dizer, o momento crucial do passado, culmina, se fecha com a publicação em 1972 de Incidente Antares do Érico Veríssimo, um exuberante êxito editorial em todo o país. Calcula-se que naquele ano, fala-se que naquele ano, o Incidente Antares, que é um livro volumoso, teria vendido 500 mil exemplares, o que é muito, né? O que realmente é muito livro em qualquer parte do mundo, né? Você vender 500 mil exemplares. O Brasil inteiro leu, discutiu, o livro aconteceu, como só antes Olhai os Lírios do Campo tinha acontecido. Né? Claro que a desculpe, O Tempo e o Vento é mais forte, é mais profundo, é mais rico e complexo, e no conjunto vendeu mais, né? Porque continua vendendo bastante, as pessoas continuam lendo O Tempo e o Vento. O Incidente Antares diminuiu a leitura, é um livro satírico, é quase uma espécie de paródia do Tempo e o Vento, é um Tempo e o Vento escrito ao avesso. Eu li com grande entusiasmo esse livro, confesso que ao relê-lo não tive mais a mesma impressão. Ele fica diminuído diante do seu próprio modelo, isto é, diante do Tempo e o Vento. Mas, enfim, foi um livro que teve uma função política. O final daquele livro, né, que termina, se vocês recordam, um menino com o pai andando na rua e o menino vê uma inscrição inconclusa num muro. E a inscrição é Liber, né, e tem uns pontinhos assim. E o menino fica olhando para aquilo e o pai, assustado, veja, obviamente o livro está se referindo à situação presente dos anos 70, ainda que o incidente Antares transcorra em 63, basicamente, né, 1963. Mas o Érico projeta o final do livro do ponto de vista estrito dramático desnecessariamente, mas ele quer, digamos assim, converter o seu livro também num panfleto, uma espécie de panfleto, por favor, um panfleto liberal no sentido da defesa da liberdade, porque o menino se vira, apesar do pai vir puxando-o, e completa a palavra, que termina o livro em caixa alta, liberdade. Aliás, esse livro, para sair, teve um truque que até esses dias, eu não sei quem falou aqui, foi a Marcivana, um truque editorial. Eu acho, na verdade, que o editor da Globo, então, acho que era o José Bertazzo, ficou com medo que o livro fosse proibido e colocou lá, esse livro não podia sair numa ditadura, era uma cinta que havia no livro. Esse livro não podia, e nós estávamos numa ditadura.
Claro, não era uma ditadura, digamos, extravagantemente fechada, como na União Soviética, ou como na Alemanha nazista, ou como em países fascistas, mas era uma ditadura, 72, né? 71, 72, estávamos no auge da ditadura brasileira, da ditadura militar. Ah, mas o Érico, enfim, de alguma maneira terminava ali a sua carreira, ele vai falecer em 1975. E ele era tão consagrado, ele era tão respeitado, ele era tão admirado entre nós. Era uma figura icônica. Eu diria que talvez tenha sido o grande intelectual icônico do Rio Grande do Sul. Aquele cuja fala, com uma entrevista, uma opinião, repercutiam profundamente, né, em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Né? O Paulo Brossard reconhece que deve parte da sua vitória numa famosa eleição plebiscitária para o Senado Federal no ano de 1974, 2 anos depois, a uma carta que o Érico Veríssimo escreveu, apoiando-o integralmente, apoiando-o com ênfase, uma carta muito bem escrita, que ficou exposta na antiga Livraria Lima, na vitrine, toda a vitrine ali, no momento que o centro ainda era o centro de Porto Alegre, ali na Borges, esquina ali com o Cinema Vitória, né, com Andrade Neves, e aquela carta foi distribuída, eles tiraram, parece que 1 milhão de exemplares, e aquela carta influenciou, sim, né, a vitória do Paulo Brossard. Então, de alguma maneira, nós sonhávamos com outro Érico. E esse outro Érico parecia ser, de alguma forma foi, o Josué Guimarães. Porque começou com uma trilogia. E começou exatamente com um tópico, a colonização alemã, que o Érico tangenciara, não era o seu alvo, né? Tem até vários personagens alemães, né? Quem não lembra, quem leu O Tempo e o Vento, quem leu O Continente, do Dr. Winter. Depois tem uma alemã pela qual o Dr. Rodrigo Cambará, bisneto do Capitão Rodrigo, se apaixona, né? Quase destrói o seu casamento. Né? Tem a presença de alemães é contínua no livro, mas é secundária. E aqui não, eles se tornam, eles vão para o cenário dominante, né, predominante. E é um belo texto, né? Especialmente, eu gosto muito do primeiro volume, né? Aquele homem que vai para dentro de um buraco, está no meio do caminho entre a fronteira aberta e a civilização, né? E a colônia. E aí ele está, portanto, no meio da pólvora e do sangue. E, de repente, ele tem uma crise e vai para dentro de um buraco, né? Um daqueles personagens, eu acho que é sobrenome Schneider, né? Uma cena, é magnífica literatura. E com isso, o Josué já começou, ele já era muito conhecido, ele tinha sido político, era militante da imprensa, né, era um grande jornalista. O Josué logo se alçou a um escritor, digamos assim, de best-sellers. Né, não no mau sentido. Escreveu depois do Último Trem, que é um livro um pouco que lembra um pouco, né, o Pedro Páramo, do Han Rulfo. Lembrem que, nessa época, a literatura latino-americana também explodira e conquistava o mundo. Os Tambores Silenciosos, É Tarde para Saber, Dona Anja. Eu botei aqui Camilo Mortágua. Depois ele vai ter um romance póstumo, né, que originalmente se chamou Amor de Perdição. Agora eu até não me recordo, mudaram o título, né, porque Amor de Perdição também é um título do Camilo Castelo Branco, por isso ocorreu Camilo. Camilo Mortágua, que é eu gosto muito desse romance, já falei, já escrevi sobre esse romance. Acho um romance muito interessante, muito fascinante sobre Porto Alegre. E com aquele foco do Josué, de ao mesmo tempo que ele coloca o presente, como em É Tarde para Saber, Dona Anja, né? Ele tem também essa retrospectiva, esse olhar retrospectivo. Camilo é um apanhado da decadência do patriciado rural e, ao mesmo tempo, do surgimento da burguesia. Camilo é as duas coisas e também um fracasso, né, do Camilo, de alguma forma, pode simbolizar o fracasso da sua classe. Josué foi um ídolo literário. As suas tardes de autógrafo eram Garibaldi Manuela, muito obrigado, nosso maior especialista, o Miguel Retamaia, lá de Passo Fundo, da Universidade de Passo Fundo, querido amigo. Obrigado, saudações aí. Mas, enfim, Josué
Poderia se dizer, bom, foi o Josué. Não, não, mas vejam que eu apenas estou começando essa lista, que vai passar em seguida pelo Moacir Scliar, né? O nosso primeiro ficcionista na academia brasileira, salvo engano, claro, o Érico não quis sê-lo, e Moacir Scliar foi um autor que profundamente integrado a Porto Alegre, né, na reconstituição especificamente de um Bonfim, né, da Guerra do Bonfim, de um Bonfim um pouco de alguns anos atrás. Ele também foi um inovador no sentido de colocar aqui na literatura local, digamos, sementes, ou mais do que isso, contos e até relatos com forte tendência ao fantástico, mas o fantástico naquela linhagem kafkiana do absurdo. Esse livro de estreia dele, veja, esse aqui é um pouquinho anterior, ele teve um outro livro antes que ele recolheu, mas o Carnaval dos Animais tem alguns dos melhores contos jamais escritos no Rio Grande do Sul. Tá? Mas o seu romance de estreia, A Guerra do Bonfim, que foi um êxito, O Exército de um Homem Só, um dos temas que o Scliar coloca muito bem aqui, e que, aliás, está presente em quase toda a sua obra, é um conflito interior entre indivíduos de origem israelita, de origem judaica, que têm, como era comum na comunidade judaica, um sentimento utópico, um sentimento, digamos, difusamente socialista ou difusamente comunista, difusamente solidário, e, e que, ao mesmo tempo, na sociedade brasileira, que cresce, porque nós logo depois vamos falar nisso aqui, numa sociedade brasileira que abre para os letrados, para as pessoas letradas, as pessoas que tiveram uma boa educação, que abre caminhos de ascensão extraordinários. Né? A sociedade brasileira, nesse período, inclusive da ditadura, tem uma mobilidade social muito volumosa, que não atinge a toda a população, naturalmente, mas que atinge milhões de indivíduos. Né? E esses indivíduos que estavam melhor preparados, que tinham uma boa escola, que tinham tradição, formação científica, formação cultural em casa, e é um dilema, né, que aparece vai aparecer no Centauro no Jardim, né, aparece na Majestade do Xingu, né, em vários contos do Scliar, esse dilema. Scliar é um êxito, é um sucesso. Eu coloquei aqui, na verdade, já estava fora desse meu corte, né, histórico, mas eu coloquei porque eu acho um grande livro de contos, A Orelha de Van Gogh, contos especiais. Acho também A Balada do Falso Messias, também o conto, esse é absolutamente genial. Né? Scliar conquistou imediatamente o público, né? Se tornou um escritor, e ele tinha uma característica que o Josué também tinha. Eles achavam que o escritor, num país de leitura escassa, precisa obrigatoriamente ir ao encontro dos leitores, né? Buscar os leitores, ir às escolas, né? Ir a palestras, enfim, fazer tudo possível, porque a literatura não basta, aquele sujeito não pode ser um sujeito que se isole lá no seu petit monde, né? Na sua torre de marfim, e espere que todos saiam a lê-lo. Então, isso foi também uma característica. Havia uma disponibilidade, como há até hoje, uma disponibilidade nos escritores de buscar o mundo, né? De buscar o leitor. Continua essa lista formidável, tudo na mesma época. Imagina, eu te acordava um dia. Essa aqui é uma autora que estreara antes. Na verdade, até ela tem um livro Fuga, que me parece de 63. Chama-se Tânia Failásio. Ela tem um livro que eu reputo, é um livro de novelas, que eu reputo uma das melhores coisas jamais escritas no Rio Grande do Sul, que é o 35º Ano de Inês. O que já vinha nos livros anteriores aqui se corporifica mais claramente. É uma literatura de mulheres, de defesa, digamos, de valores femininos que normalmente não estavam presentes. Muita gente assim, não, as mulheres eram proibidas.
Havia algo pior, talvez até do que a censura. Era o fato de que a vida feminina, tirante algumas poucas profissões, como professora, e as primeiras profissionais liberais que começavam a se formar aí nos anos 50, 40, 60, era uma vida muito reclusa, portanto, não havia uma matéria de ficção que não fosse o próprio sofrimento da interioridade. Mas a Tânia, ela vai além. Esse é um livro que eu recomendo. Eu confesso, li-o apenas no ano em que saiu, aqui está 71, tinha dúvidas que era em 72, mas enfim. E me impressionou vivamente. Tânia tem outros livros, ela tem um romance enorme em casa, de 7.000 páginas, mas não encontra editora. É muito difícil, né, num contexto atual, em que a literatura passou a ser uma arte secundária do ponto de vista do interesse mercantil, né, é um pouco difícil. Bom, esse aqui é outro, né? Esse aqui vai ir além das fronteiras do Rio Grande do Sul. Ele começou muito cedo. Vejam bem que ele tem 22 anos. Quando ele aparece aqui com um limite branco, eu teria que conferir, porque 2 livros no mesmo ano, eu estou um pouco surpreendido agora eu mesmo com essa. Né? Os seus livros, ele tem narrativas longas, mas a mim sempre me impactaram muito mais os seus contos. Né? E principalmente 2 livros que eu acho de primeira classe. Pedras de Calcutá, um extraordinário retrato da geração jovem brasileira nos 70, nos 60, fim dos 60, fim dos 70. Caio participa, Caio foi meu colega, entrou muito cedo na faculdade, foi meu colega, inclusive no curso de letras, na mesma turma, junto com João Gilberto Noll também, né, e outros, a Regina Zilberman. E ele consegue, em Pedras de Calcutá, fazer uma tradução daqueles jovens que até 68, 69 contestaram e que se sentem asfixiados, se sentem infelizes no país pós AI-5, mas não têm, digamos, não é a palavra condições, mas eles têm uma consciência de que a guerrilha era um suicídio. Então eles partem, a saída desse grupo é partir, se tornam meio hippies, né, alternativos, situando-se à margem do sistema. Né? Ao mesmo tempo, eles têm uma visão crítica do que estava já acontecendo em Cuba, né, que começara com uma aura libertária dos anos 60, mas que a partir dos anos 70, perseguição a homossexuais, que aliás veio desde sempre, perseguição a homossexuais, perseguição a artistas, censura, limitações gravíssimas da liberdade pessoal. Então esse pessoal ele é chamado a geração meio do desbunde, né? E Pedras de Calcutá, isso, recomendo para quem principalmente foi jovem nessa época, os que foram jovens nessa época, vão gostar. Tem muita referência musical, cinematográfica e literária aos livros, filmes e músicas cult dos 70. Morangos Mofados, todos vocês leram, provavelmente. E aí aparece um outro escritor, mas esse teve que partir por razões. Ele não chegou a lutar na guerrilha, mas estava implicado nela, e fugiu, saiu do Brasil, fugiu, escreveu no exterior o seu primeiro livro, A Região Submersa, e de sorte que Tabajara Ruas era um escritor que não era conhecido. Aqui, a não ser para os amigos, eu estava casualmente na faculdade, era muito meu amigo. E ele retorna, então, ao Brasil com a distensão, né, com a abertura, e lança um livro que eu agora tenho em dúvida se fora lançado na Europa também antes, acho que não, que tem um título que é um pouco ambíguo, o título não expressa bem o livro, O Amor de Pedro por João. Ele quer falar aqui do amor solidariedade, o amor generosidade, o amor humanidade, ficou como se fosse um livro, digamos, de relações homossexuais, que não era o caso do livro. É um livro político. Eu vou afirmar uma coisa que eu faço com absoluta convicção. É o livro, é o romance, tecnicamente, mais ousado, mais parecido com aquelas criações do Cortázar, do Vargas Llosa, especialmente do Vargas Llosa, que era um
do qual o Tabajara Ruas era um leitor, o livro A Casa Verde ele leu 10 vezes naquele momento, ele diz, que ajudou muito a escrever. É um romance de vai-vem temporal, de vários focos narrativos, é um romance que a gente tem que estar muito atento, né? Senão a gente se perde um pouco, como eram aqueles romances vanguardistas dos 60, 70. Né? Até agora nós estamos lidando com o realismo, uma presença do fantástico ocasional, ou às vezes mais frequente no Scliar, e aqui nós estamos, O Amor de Pedro por João, com a presença de uma vanguarda nos moldes da literatura latino-americana. O romance, se tivesse um pouco mais de abertura de significado, porque o Tabajara, claro, ele era um exilado e vinha, portanto, na condição de alguém que sofrera, né, tendo que ficar fora do país, passou necessidade, etc. O único problema do romance é que tem um foco único, um ponto de vista único, ou seja, o ponto de vista dos guerrilheiros, o ponto de vista dos velhos comunistas que romperam com o partido para ir para a luta armada. E não há duas coisas, não há uma autocrítica e não há outros pontos de vista, né, outros focos. Talvez era preciso, se é que vocês me entendem, ampliar a quantidade de olhares sobre o fenômeno. Né? Aqueles que ficaram no Brasil contra, lutando dentro do cotidiano, na sua sala de aula, no seu escritório, no seu trabalho, enfim, né? Lutando com as armas, não com metralhadoras, mas com a persuasão. Podia ter personagens assim, né? Ou até aqueles que não aderiram, ou aqueles que eram contra, né? Mas falta isso um pouco ao romance. De qualquer maneira, eu o considero um dos grandes. Na minha lista de 10 maiores romances do Rio Grande do Sul, eu colocaria, apesar desse defeito que é forte, eu colocaria entre os 10 melhores romances escritos no Rio Grande do Sul. Ele tem uma novela que, essa sim, é maravilhosa, é perfeita, pouco lida, talvez, Perseguição e Cerco a Juvencio Gutierrez. Também, assim, com alguma formulação de ousadia temporal, mais técnica, mas é muito, muito bonita essa novela. Sugiro, fica uma sugestão para vocês, para conhecer melhor. O Tabajara saiu, está em Santa Catarina, vive ali na beira da lagoa, né? E faz cinema, ele fez, né? Ele tem ainda O Neto Perde Sua Alma, que é um bom romance. É um escritor importante. Sigamos. Luiz Fernando Veríssimo não preciso falar. A crônica dele, vejam, todo mundo, olha aqui, ó, 1973, o Popular. O primeiro sucesso monumental dele, O Analista de Bagé, de 1981. Foi uma loucura, o Brasil inteiro leu esse livro. Luiz Fernando já tem uma outra conotação, a sua literatura já se abre para o mundo urbano. É uma literatura da crônica de humor na trilha aberta, entre outros, por Fernando Sabino, né? Um pouco do Stanislau Ponte Preta, mas ele capta como poucos a modernização do país, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, sobre as transformações dos costumes brasileiros, e ele vê essas transformações de uma forma risível, mas ao mesmo tempo com certa ternura e às vezes com certa melancolia. Ele tem, subjaz em muitas crônicas do Luiz Fernando uma delicada melancolia que transforma o seu texto, que seria apenas um texto humorístico, uma crônica de circunstância, numa crônica que talvez, que eu diria provavelmente, certamente, persistirá como força literária. Estou seguindo. Eu vi que o Cassionet me falou ali que tinha mudado o nome do livro. Isso aqui eu não vou falar. Ele não me perdoou até hoje, porque ele não aceitou o desafio de comer pimentões no romance Canga, em São Sebastião do Caí, temeu-me, essa que é a verdade, e eu derrotado, eu sei que ele vai me vencer, eu sei quantos pimentões ele come, então eu nem vou falar da obra dele, né? Mas é certamente um dos grandes contistas brasileiros, né? Tem uma obra marcante, uma obra que você lê tocante, né? Há no fundo, são contos duros, mas sempre há no fundo uma coisa sensível, né? Uma coisa romântica, uma coisa humana, talvez mais do que romântica, uma coisa humana, né? É um primoroso contista. Veja como eu sou generoso com esse meu inimigo. Vamos continuar, né? Jane Tutiquin, que era a garotinha dos anos 70, eu a levei no
no Colégio Israelita, quando ela lançou a Batalha Naval, foi um sucesso, porque a Jana é cativante, é simpática, bem falante, né? E os textos dela são muito bons. Também, logo em seguida, eu vou fazer uma junção, tentar fazer uma junção, onde a Jane também aparece, nesta emergência de uma voz feminina na literatura local. Nós tínhamos poetas, né? Com a Lila Ripoll, né? Que eu até ajudei a publicar um livro com a Maria da Glória Bordini, uma antologia da Lila Ripoll, isso aí pelos anos 70, 80, não me lembro bem, a Lara de Lemos, tínhamos nomes, né? Mas na ficção não tantos. E a Jane, ainda que tenha narrativas longas, ela é a narrativa curta que predomina. Um sujeito que faz uma extraordinária retrospectiva histórica dentro de uma visão sempre crítica, dentro de uma visão áspera do passado, Luiz Antônio de Assis Brasil. É um escritor, acho que é um dos grandes escritores no Brasil em domínio técnico, né? O domínio técnico dele é mais clássico, e diferente do Tabajara, que é mais, digamos assim, domínio técnico da vanguarda contemporânea. O Luiz Antônio tem o domínio de uma técnica, que é o domínio da técnica, digamos, de um Flaubert, de um Essa, né? Dos grandes escritores do 800 europeu, né? Do século XIX europeu. Aqui tem um conjunto de... Eu lembro que eu fiquei surpreso quando li em 76, nunca tinha ouvido falar de Luiz Antônio de Assis Brasil, ninguém na área literária conhecia Luiz Antônio de Assis Brasil. Eu lembro que até vi um artigo, eu fui comprar um livro porque vi um artigo do Dacanal, dando um elogio rasgado. Dacanal não é muito dado elogios. E dando um rasgado elogio a Luiz Antônio, eu fui ler e fiquei impactado com A Prole do Corvo. Eu também acho que até escrevi sobre esse livro, Bacia das Almas, Manhã Transfigurada. Os meus dois livros preferidos, eu tenho que dizer, Videiras de Cristal, que eu acho o grande romance dele, né? O romance amplo, abrangente, totalizante, com domínio, né? Com um domínio da história e com domínio técnico, né? É um belíssimo romance. E Cães da Província, que eu acho que a solução talvez não seja a melhor do romance, mas é encantador, começa com coro representando Porto Alegre. Que escritor, continua com uma obra que vai perdurar com certeza, né? Luiz Antônio de Assis Brasil, que todo mundo conhece, depois se tornou o principal formador de novos escritores. Ele estava nessa mesa, e se der tempo eu digo o que ele disse a respeito. Tem um escritor que talvez hoje está esquecido, um pouco esquecido, Lauri Maciel, foi professor de muita gente na FAPA, que então tinha o mais concorrido dos cursos de letras de Porto Alegre, né, porque era um curso de letras noturno, eu trabalhei lá, era uma quantidade enorme de professores em geral que eram alunos, né, tenho saudades da História da Literatura Ocidental, não, era História da Literatura Universal, com a minha querida chefa Lígia Verbuck, uma grande professora, uma grande figura que infelizmente morreu muito, muito, muito jovem. Lauri Maciel tem contos bons e tem um romance. O Faraco e eu meio que cobramos dele que fizesse uma nova, algumas correções em Noite no Sobrado, porque a história é maravilhosa. Mas havia uma pressão para que ele entregasse um livro, ele estava querendo, acho que lá para Santos o cara quer se livrar do livro depois de passar anos escrevendo, mas é um bom romance esse Noites do Sobrado, um dia que tiverem tempo podem ler, é um bom romance de feição tradicional. Aliás, predomina nessa ficção, vai predominar em regra geral o tradicional. Um realismo aos moldes um pouco do passado, porque esse era o gosto do leitor do Rio Grande do Sul, e acredito que ainda o seja. Aí entra uma surpresa, Lia Luft, né? Que mulher, ela tinha umas crônicas, eu nunca dei muita bola para as crônicas da Lia, eram assim ainda muito... A Lia não tinha aceito o convite do seu demônio interior. Aí o demônio interior propôs para Lia uma aventura, uma descida aos porões da subjetividade, né? Uma descida a esses desvãos escuros, a essas gavetas escuras, né? A essa zona de penumbra que todos nós temos dentro. E o resultado foi um conjunto de
4 livros, pelo menos 5 eu coloco o Exílio, mas os 4 primeiros livros são formidáveis enquanto escavação da alma, especialmente da alma feminina, dentro de um contexto patriarcal, né? E com um estilo. Lia tem um estilo, né? Fluente, elegante, persuasivo, né? Convincente. Que escritora! Depois ela continua sendo uma escritora importante, mas eu peguei aqui porque, vejam bem, eu não estou falando mais do presente, eu estou falando daquele momento, ela já está no fim da década de 70. Foi a grande surpresa, eu acho que da década de 70. Eu demorei a ler ali, por causa das crônicas, eu achava as crônicas assim um pouco, não digo, não eram acadêmicas, mas um pouco, não se vislumbrava, né? É um pouco como Machado de Assis, né, antes de Brás Cubas, né? Não se vislumbrava aqui e ali, mas pouco. E ela explode assim e conquistou o Brasil, né? Ela tornou-se uma autora nacional, rapidamente lida, rapidamente admirada. Eu participei de um debate no Rio, agora é 2008, eu acho, 2007, era um programa do Roque Jacob, do governo do estado, na época, os gaúchos no Rio de Janeiro, e havia uma semana dedicada à literatura, e eu mediei várias mesas. Quando ali entrou, era Lia, Luiz Fernando e Scliar, era um grupo, um trio, né? Um trio de peso. Quando ali entrou, houve uma gritaria, Lia, e interrompia, uma mulher lá interrompia toda hora, Lia, eu te amo. Quando ela gritou pela terceira vez, a Lia, que ela não tem papas na língua, né? Uma característica da Lia, disse assim, agora deu, né? Chega, não fala mais. Foi uma gargalhada geral. Sigamos. Lia, olha aqui que eu estou mostrando. Esse aqui vocês não lembram mais, eu acho. Está esquecido. Antônio Carlos Rezende, autor de um livro que fez um sucesso enorme. O Ivan não diz quanto vendeu, mas vendeu muito. Magra, mas não muito, as pernas sólidas, morena. Faltou aqui, eu esqueci uma vírgula. As pernas sólidas, vírgula, morena. Já dou horas para relê-lo. Eu tenho uma vaga impressão que se tratam de livros assim um pouco, talvez um pouco machistas, não sei, mas que traziam para a literatura daqui uma sensualidade que não era corrente, né? Nunca houve, a literatura gaúcha não se primou pela exploração, se primava até então, depois vai mudar, né? Mas não se primava pela exploração do erótico. Você tem, por exemplo, no Érico, né, uma cena linda, a relação da Ana Terra com Pedro Missioneiro. Você tem aqui e ali alguma coisa, né? Do Dionelli, praticamente nada, quase nada, né? E o Josué tem cenas fortes no Camilo Mortágua, mas o Rezende veio assim, o foco é o erótico, o eixo da narrativa é o sexo, né? Eu confesso que não o reli, portanto, não vou dar uma opinião definitiva. Na época, li com bastante entusiasmo, como todo o Rio Grande do Sul fez, Antônio Carlos Rezende. Estreou em 78. João Gilberto Nó, meu colega. Aqui sim, na Fúria do Corpo, teremos uma explosão erótica de cunho homossexual poderosa, né? Excepcionalmente bem escrita. João Gilberto é um sujeito que tem um estilo. Ele nunca ficou muito como gaúcho, porque ele saiu, quando ele estava no terceiro ano da faculdade, ele foi para o Rio e não voltou mais, voltou só mais tarde, bem mais tarde, né? Então, aqui tinha uma coisa assim meio curiosa. O escritor gaúcho, além de tudo, tem que ser gaúcho, isto é, o escritor gaúcho, ele não precisa ter nascido aqui, mas ele tem que estar aqui. E houve com isso o João Gilberto. O João Gilberto hoje é um autor de reconhecimento internacional em círculos, digamos assim, sofisticados. É um escritor requintado. Eu gosto de vários livros dele, Rastros de Verão, principalmente Hotel Atlântico, eu acho muito bom, A Fúria do Corpo também, e o livro de contos também é muito bom. Olha, agora eu vou surpreender vocês. Surpreender vocês porque Roberto Bittencourt Martins, um psicanalista que saiu
A Lígia disse que leu há poucos dias, mas como eu estou com essa tela aqui na frente, eu não estou conseguindo ver o que ela leu. Row, e não sei o que é. Será o Roberto? Não, não é o Roberto. Talvez volte lá para trás para o nó. O Roberto Bittencourt Martins, esse psiquiatra, tem um grande romance. O Vento nas Vidraças não é tão bom. São textos curtos. O Ibiamoré é um romance simbólico, né? Um romance mágico, é um romance composto por contos de um mundo que se dissolve. Me lembra Pedro Páramo, também como o do Josué, mas é muito mais rico em nuances, em metáforas, um trem que vai passando e a gente começa a descobrir que quem está naquele trem está morto, né? E as histórias vão transcorrendo. Eu estou dando uma impressão de uma leitura que eu fiz quando o livro foi lançado em 81 e uma releitura no fim dos 80. Eu não reli esse livro ainda, o que sempre nos leva à possibilidade de erro. Como na verdade, eu não devia estar falando desses livros, eu devia estar falando do que eu vou falar em seguida. Eu vou seguir então, mas olha, Ibiamoré, uma surpresa, existe edição ainda pela LPM, nunca foi um êxito. Fiz uma arguição entre 40 escritores, críticos e editores no início de 92, para o jornal Zero Hora, para escolher os 10 melhores romances gaúchos de todos os tempos. E Ibiamoré entrou em quinto lugar. Entrou O Tempo e o Vento, Os Ratos, A Ferro e Fogo, Os Ratos, Incidente Antares, talvez, o quarto, quinto, depois entrou Videiras de Cristal também, aí meio misturado, eram os 10 melhores. Videiras de Cristal, né? Foram os livros mais. O Josué entrou com 2, entrou com A Ferro e Fogo e Camilo Mortágua, e o Érico com 2, Incidente Antares e. Vamos seguir, vamos seguir. Dionísio da Silva. Esse aqui é um fenômeno, nosso amigo Dionísio talvez esteja nos assistindo, porque ele é catarinense, mas ele viveu no Rio Grande do Sul quase uma década, e ele se tornou gaúcho. Tanto é que o livro dele, A Mulher Silenciosa, é a primeira narrativa longa dele, é uma novela, vendeu na época 10 mil exemplares, o que não era nada no Rio Grande do Sul daquele momento. Não era nada, não, era relativamente bom. Mas ele se integrou de tal forma ao Rio Grande do Sul e ele foi dar aula em Juí. Ele veio para cá para dar aula na Fidene. E ele criou os primeiros grandes encontros literários do Rio Grande do Sul, que são, de alguma forma, a antecipação da jornada de Passo Fundo. Isso aí pelos 78, eu acho. Né? Aqui são 3 livros de contos e um livro. E foi um negócio, era impressionante, reunia 1000 pessoas em Ijuí. Né? E lá ele levou a Nélida Pinhon, levou a Lígia Fagundes Teres, né? João Antônio, José J. Veiga, um bolo de gente que ele levava para lá, e claro, algumas pessoas aqui de Porto Alegre que também foram para lá. Então, Dionísio é um escritor que está nesse momento, ele está aqui no Rio Grande do Sul, ele vive aqui, ele agita aqui, né? Ele agita muito, ele é um agitador cultural inexcedível. Sigamos, vamos vendo. Charles Kiefer. Esse é o best-seller. Esse aqui. Dos anos. Vejam que ele já começa mais tarde. Mas ele vem ainda nos 70 trabalhar na editora Mercado Aberto, fim dos 70, recém-fundada. E aí apresenta um livro, uma novelinha de formação chamado Caminhando na Chuva. Vendeu 70 mil exemplares. O Pêndulo do Relógio vendeu 50 mil exemplares. Esses dados não são dados de editora. A editora às vezes aumenta um pouco. Eu trabalhava na Mercado Aberto como assessor lá e via. E Valsa para Bruno Stein, quase 100 mil exemplares. Olha que loucura. E curioso, vendia aqui uma coisinha em Santa Catarina, mas era aqui, essas vendas davam-se, a grosso modo, aqui no Rio Grande do Sul. Charles meio que largou, está meio decepcionado com a literatura, infelizmente. Espero que volte atrás na sua decisão. Um autor também que surgiu nos 80, Desci de Caxias com o original para entregar para o Roque Jacob, de O Quatrilho. Um belo romance, um romance flaubertiano, um romance, né, que virou filme, que foi indicado para o Oscar. Tem outros livros, né, mas ele teve um êxito também fulminante, O Quatrilho. E aí 2 que tiveram menos êxito, talvez, por estarem no interior. O Aldir Chile, que preferiu ficar sempre lá em Pelotas, e que é um contista de primeira linha, um romancista também, e que no fim da vida encontrou, né, edições dos seus livros, tinha muitos livros na gaveta,
tem aqui, ainda, olhem ainda. E pior que me escapou, eu acho que eu passei por cima do Lourenço Casarré, mas enfim. Gladstone Márcio, autor de um romance chamado Cágada e de um outro Cogumelos de Outono, um calhamaço, que eu li, mas emprestei e não tenho mais, é uma raridade hoje, que se lia às gargalhadas. A Veja abriu página para o Gladstone Márcio. Infelizmente, ele era um advogado lá, e se suicidou muito jovem, e eu não sei se houve alguma, acho que nunca houve reedição de Cogumelos de Outono, que foi assim uma loucura o que vendeu esse livro. Carlos Carvalho, contista, teatrólogo. Patrícia Bins, uma boa escritora. Arnaldo Campos, querido Arnaldo Campos, paulista, mas radicado para sempre, até o fim, no Rio Grande do Sul. Ieda ainda, Clóvis Malta, Francisco Raup, Carlos Stein, e um catarinense que tinha adotado aqui o Rio Grande do Sul, Emanuel Medeiros Vieira. Então, são os nomes. Esse é o momento. Estamos de 70 a 80, nós temos essa gente aí, surgindo. Né? Não dava tempo para a gente acompanhar tanta produção. Mas eu não estou entrando agora, eu quero deixar bem claro que hoje nós temos uma produção maior. Não faço comparações porque não tem como você medir, não tem, isso não é um concurso de Miss, né? Acredito que hoje tenhamos grandes escritores quanto no passado. Mas hoje, esses escritores são lidos por menos gente, esses escritores repercutem menos, né? Suas obras são menos conhecidas. Eu me dei conta disso quando comecei no curso de letras a perguntar assim para os alunos que entram: já leram Josué? Não. Assis Brasil? Não. Faraco porque caiu no vestibular, nós conseguimos botar o Faraco no vestibular. Josué? Não. Scliar, só os que tinham na época do vestibular caiu Scliar, nas leituras obrigatórias da URGS. E eu comecei a me dar conta, e aí eu perguntava pelos contemporâneos. Né? Bons contemporâneos que temos. Eu não coloquei também aqui o Rubem Mauro Machado, foi um erro que eu tinha que ter colocado. Mas, na verdade, eu quero fazer um apanhado geral, mas o que eu quero mostrar é o seguinte: houve neste momento um momento de esplendor da literatura, não necessariamente só nos nomes que surgiam, mas numa comunhão inédita grupal, porque havia uma comunhão antes com o senhor Érico Veríssimo, ou com Mário Quintana. Uma comunhão com todos esses autores que citamos do público leitor. E é isso que me interessa. Comecei a pesquisar e as pessoas diziam assim, não, vem as respostas agora, depois eu vou colocar algumas respostas que eu considero, talvez, hipóteses interpretativas. Primeira resposta, tinha um suplemento literário do jornal mais lido no Rio Grande do Sul, que metade do Rio Grande do Sul, que lia, que era alfabetizado, assinava, o Correio do Povo. É verdade. Um papel muito importante ao suplemento literário. Vai ver se o Sérgio Faraco não apareceu lá pela primeira vez. Claro que apareceu lá pela primeira vez. Arnaldo Campos, Carlos Carvalho, Gladstone Márcio. O Gastal e seus assessores, ele tinha lá como assessores o Ney, o seu filho, o Antônio Hoffel, que já esteve aqui, e o Ivo Stiger, o querido Ivo Stiger. Né? E aquele jornal abria páginas para escritores, né? Não era só o suplemento. O cara lançava um livro, tinha meia página no correio, correião daquele tamanho. Né? Então havia uma ressonância. Os jornais concorrentes, como a Zero Hora, por exemplo, também teve alguns momentos que não teve, mas teve e alguns muito bons, um dirigido pelo Pilavares, que era uma beleza, mais cosmopolita, né? Que também era importante a gente ter aqui. Né? O Diário de Notícias na época, chegou a ter. Depois, nos 80, surgiu um jornal aqui, se não me falha a memória, chamava Diário do Sul, que tinha boas páginas dedicadas à literatura local. Ela sempre teve uma boa cobertura, mas claro que nessa época tinha um suplemento. Mas não era só o suplemento. Tinha agora a atuação do Estado, do governo. Vejam que eu acho que foi 58, 59, não sei, no governo Brizola fundou-se o Instituto Estadual do Livro. Ele teve acho que o primeiro diretor foi o Rui Carlos Osterman, um dos primeiros. E depois passou um tempo lá meio acéfalo, quando assumiu a professora Lígia Verbuck, essa que foi a minha chefe, minha querida chefe. Né?
E ali já deu um extraordinário amplitude ao Instituto Estadual do Livro. Mais do que isso, ocorreu um desses fenômenos, essa circunstância, a história é cheia de surpresas. Dentro do regime militar, né, houve um secretário de Cultura, não havia secretário de Cultura, secretário de Educação e Cultura do Rio Grande do Sul, um coronel do Exército chamado Mauro Rodrigues, mas que era singularmente culto, gostava de literatura, gostava de cultura. E ele franqueou para duas coisas. Primeiro, o IEL passou a ter verba da Secretaria de Educação, isso em plena ditadura, para coeditar, mas a coedição, o IEL preparava os livros e quem pagava era a Secretaria de Educação. Né? Então, vários desses autores aqui, eu não recordo, acho até que o primeiro livro do Assis Brasil, com certeza o primeiro livro do Caio, né, surgiam de coedições, né, com o IEL ou com uma editora, já em seguida falarei das editoras. Então, este secretário, que era um homem que tinha visão, né, e não era, digamos assim, que não havia nos militares uma propensão à anticultura, e sim apenas a anticultura esquerdista, se me entende, mas eles, alguns deles, inclusive, como Castelo Branco, o Geisel, eram homens cultos, né? Tinham cultura. E o Mauro fez uma coisa, eu participei até disso, sob sugestão da Lígia, ele fez uma reciclagem dos professores. Não sei se foi em todas as áreas. Nós fizemos uma reciclagem para os professores de português do Estado, isso, eu sei lá, 70. E, não me lembro bem o ano. E foi a tônica do nosso discurso foi que os professores não deviam ficar restritos, deviam dar, é claro, a Alencar, a Moreninha, mesmo ao Machado, que muitas vezes dado em idades equivocadas, mas deviam também trabalhar os contemporâneos, quer dizer, nós abrimos a possibilidade de se trabalhar na escola com os contemporâneos, né, nas escolas públicas. E isso ajudou bastante, mas nem o suplemento. Eles são coadjuvantes importantíssimos, mas ainda, na minha ótica, ainda tem coisas mais importantes. E aí tem uma outra coisa também que está no mesmo nível, que é a fundação de editoras, começando pela notável editora Movimento, que publicou muita gente. Scliar publicou o Carnaval dos Animais, né? Publicou Caio, publicou um bolo de gente, né? Do Carlos Jorge Apple, querido Jorge, que eu já tentei trazê-lo aqui, mas ele é refratário. E a Movimento teve um papel decisivo, porque começou a publicar essa gente. Logo em seguida, nós vamos ter, nos anos 70, para meados dos 70, eu agora estou, a minha memória, infelizmente, é péssima, nós vamos ter Ivan e José Antônio Pinheiro Machado, Ivan e o Lima, né, fundando a LPM. Lima Pinheiro Machado. E logo eles vão começar, acho, com Vasques, e logo vão pegar o Josué, né? E vão começar a ter também um papel importante. E também, aí no fim dos 70, aparece a editora Mercado Aberto, que também teria um catálogo enorme de autores gaúchos, de autores locais, de autores que falavam daqui. Portanto, havia editoras, havia um jornal que dava cobertura, e houve por um período, mas que foi um período bastante importante, valores financeiros e mais um apoio indireto através de cursos de reciclagem de professores. Mas isso ampliou. Mas havia algo que me parece muito mais profundo e que vai talvez explicar esta explosão e por que ela não se repete, e eu até teria que supor que não se repetirá mais. Querem ver? Eu volto a insistir, não estou falando da qualidade apenas dos autores. Eu acho que hoje há tantos autores, ou talvez até mais autores importantes ou ótimos, que na época. Não se trata de uma discussão, não é um juízo de valor. É uma percepção de época, que eu percebi por viver essa época e trabalhar nessa época, nessa área aí. A minha hipótese é a seguinte, eu já estou passando o horário, professor, eu vou ter que ter rápido agora. A época dos 60 para os 70, dos 70 para os 80, foram épocas de mudanças
o Dacanal gosta muito de um adjetivo, brutais. Né? Foram mudanças incríveis. Por exemplo, quando eu estava nascendo, eu nasci um pouquinho depois, a população do estado era de 3.700.000. E em 1970, isto é, quando vai começar o nosso boom, já somos 7 milhões. Dobrou a população. Dobrou a população. Isso é importante. Segundo, era um estado que, quando eu nasci, predominantemente rural. Na década de 70, é predominantemente urbano, já é urbano. Ainda tem bastante gente no interior. Mas a maioria da população vive em cidades. Está percebendo? A presença do urbano é muito significativa. Porque a presença do urbano, e eu coloquei aqui embaixo, vai trazer a necessidade de escolas. Até o fim dos 50, por aí, a situação do ensino do Rio Grande do Sul era precária, né? Por exemplo, na minha cidade não tinha segundo grau. Quando eu tive que sair de lá para vir estudar em Porto Alegre, porque não havia segundo grau. Não havia nenhum curso de segundo grau. Né? É, o Brizola fizeram um extraordinário programa que vai se refletir aqui nos 60, de levar as escolas para o mundo rural, né? Criava ginásios noturnos nas cidades. Foi um programa que teve um reflexo aqui. Houve também uma expansão importante de universidades. Né? Aqui em Porto Alegre, quer dizer, a rigor, no Rio Grande do Sul, tinha em Pelotas, Santa Maria, e acho que a Unicinos é de 67. Aqui em Porto Alegre tinha a PUC e a URGS, a PUC nem tinha todos os cursos. Né? Ou seja, houve uma expansão que vai ser importante para a literatura, porque as faculdades de letras vão se ampliar. Tínhamos a Faculdade de Letras da PUC, tínhamos a Faculdade de Letras da URGS, logo vamos ter a Faculdade de Letras da FAPA, a Faculdade de Letras da Uniriter, né? E assim por diante, a Unicinos. Né? Aliás, vai surgir nesta época, mas é uma decorrência, não é causa, a cadeira de literatura sul-rio-grandense, criada na URGS e na PUC, acho que no mesmo ano. Outro fator muito significativo é que os professores da URGS e da PUC colocam autores gaúchos, tem até uma espécie assim de separação. Autores gaúchos. Era uma entidade a prova. Né? Uma entidade. Autores gaúchos. Ser autor gaúcho era um privilégio. Né? Então, havia um número considerável. Eu me lembro que uma prova da URGS, uma vez, 20% de toda a literatura brasileira, 20% ou 25% das questões foram autores gaúchos. Isso ajuda. Mas o que realmente parece mudar é que você passa, de repente, dá um salto, de repente, de uma sociedade agrária, tradicional, com alguns pontos de modernidade, né? Caxias, Porto Alegre, né? O Vale do Rio dos Sinos, aqui, né? Que começava a crescer. Mas você passa subitamente. A chegada do capitalismo no Brasil, ela é avassaladora para o bem e para o mal. Para o mal, porque foi tudo, né, feito a grosso modo, né, sem cuidado, enfim. Né? Mas teve algo positivo, que foi a emergência de uma poderosa classe média. Né? Muitos de nós que estamos aqui, os nossos pais e os nossos avós, ou viviam no campo, ou eram pobres, né, paupérrimos. Quantos de nós? Né? Eu tenho orgulho de ter tido um avô que era pobre. Né? Digamos assim, o crescimento econômico do Brasil anexou uma parte da população. Então, ao mesmo tempo, o crescimento econômico exigiu a expansão vertiginosa das camadas burocráticas, vindas em sua maioria da classe média, setor de educação, o setor de segurança, de saúde. Né? Lembrando que até os anos 50, a saúde pública no Brasil se resumia a meia dúzia de postos de saúde espalhados por aí e que tinham lá injeção contra a gonorreia e mercúrio cromo. Né? Houve um crescimento. Então, esse inchaço vertiginoso mesmo das cidades, né? Essa criação de várias faculdades, de colégios, né? Essa ampliação do ensino público, foi no momento, aconteceu no momento, essa transformação no Brasil aconteceu no momento exato que no plano internacional, no plano mundial,
O próprio capitalismo ele já tem em si a semente da desintegração do patriarcalismo e dos valores tradicionais. Só que isso aconteceu no Ocidente de uma forma, sob a forma de um furacão, de um tsunami nos anos 60. O patriarcalismo desabou. O patriarcalismo desabou da noite para o dia, porque persistiam traços patriarcais muito fortes na sociedade ocidental. Valores, digamos assim, consagrados, valores religiosos também consagrados, o peso do catolicismo, por exemplo, aqui no Brasil, que era imenso, né? O peso começa, se esvai assim, né? Não desaparece, obviamente, mas se esvai, se dissipa, quase se dissipa no ar, né? Como reflexo dessa revolução dos costumes, como costumamos chamar, né? Uma rebelião que mudou o mundo, né? O terreno está minado, né? O terreno da tradição está minado. Vejam que transformações amplas, né? Que transformações assim candentes nós assistimos. Aí, eu acho que nasce a necessidade da literatura. Porque aqui no Rio Grande do Sul, então, nós tivemos um estado predominantemente rural. Gente, entrou a soja no Rio Grande do Sul nos 60. No primeiro momento, inclusive, até com uma pequena propriedade você ganhava dinheiro com a soja. Depois começou a se tornar inviável. A soja começa a exigir sempre mais e mais e mais terra, né? E maquinário e diabo, né? Para ser produzida. Então, aconteceu que aquilo que estava acontecendo num plano mundial, mais no plano assim dos valores morais, afetivos e sexuais, aqui e dos papéis sociais, como dos papéis de gênero, né? Aqui foi geral, foi no ponto de vista econômico, né? E de repente essas pessoas que emergem nesse milagre, relativo milagre econômico, que nem todos emergiram, sempre frisando isso, né? Uma parcela significativa não conseguiu emergir, mas a parte que emergiu, e que também era muito significativa, também se compunha de dezenas de milhões de pessoas em todo o país, e aqui alguns milhões de indivíduos, certamente, eles vivem no caos. Porque quando o mundo muda muito rapidamente, quando tudo que é sólido, para usar o Marx, né, tudo que é sólido se desmancha no ar, quando caminhamos não mais sobre terra firme, sim sobre um terreno lamacento, uma areia movediça, um pântano, né? Quer dizer, somos dominados pela confusão, somos dominados pela incerteza, né? Pela perda de referenciais. E aí você começa a ver o seguinte: nesta mutabilidade, como eu coloquei aqui, você leu Charles Kiefer. O que o Charles Kiefer fala? Disso. O Scliar, em alguns momentos, fala disso. O Scliar percebe a mudança não só da esfera dos valores emocionais, sexuais, afetivos, familiares, mas ele percebe isso claramente. O Centauro no Jardim, o personagem, né, como ele se adequa a ganhar dinheiro, né, como ele sabe ganhar, como ele vai para São Paulo, né? Aparece também no Aldir, naqueles tipos que ficam subjugados ao passado, presos ao passado, né, sem condições de estabelecer pés firmes nesse novo mundo, né, gigantesco, febril, delirante, né, que corta muitas chances das pessoas, mas que dá muitas chances também. Isso está no Casarré, que é aquele que eu não falei, que devia ter falado lá de Pelotas. Essa incerteza que quando vai para os valores morais, afetivos, sexuais, está aí aonde? Na Lia, na Tânia, na Jane, no Antônio Carlos Rezende. Talvez até a sua afirmação do máscula, não é, seja uma espécie de tentativa de responder a essa, digamos, a esse declínio do machismo que começa nesse momento. Dionísio, né? Dionísio registra a convulsão dos afetos no interior, nas cidades do interior, né? A confusão moral, sexo, né? Antes do casamento, essa coisa que não existia nos anos 50. Jane. Caio, quer melhor exemplo? Caio traduz, né? Como nós já falamos, traduz uma juventude que não está satisfeita com o sistema, mas também não quer retroagir, ela não é nostálgica de um passado. O passado é pior. Noll, né? A questão que coloca a sua literatura, a questão homossexual,
né? Até então, assunto proibido, assunto proscrito, assunto interdito. É, há também, e muito fortemente, aqui tem um peso, isso aqui tem um peso enorme. Então, uma são as condições, digamos, do descalabro do sistema tradicional. A outra é o mal-estar político. Não podemos esquecer que uns anos antes, 61, o Rio Grande do Sul maciçamente, majoritariamente se levantou pela legalidade. Se levantou para morrer pelo Brasil. Foi o último levante gaúcho. Não há mais levantes gaúchos, nem haverá, provavelmente. Nunca se sabe o que vem na história. Mas foi um levante gaúcho. Né? O levante gaúcho que deteve o golpe em 61. Foi uma loucura. Aquilo foi uma loucura. Então ficou dentro do Rio Grande do Sul uma certa tradição irredentista. Opa, com 2 R's, eu botei 3. Eu tô mal. Mas esse irredentismo, esse frequente oposicionismo, né? Nós sempre estamos um pouco contra. A Sandra Pesamento falou, tem um artigo ótimo, nós e eles, nós somos contra eles. E eles são contra nós. Né? Esse mal-estar, claro, enquanto que o Brasil, majoritariamente, em sua maioria dos estados, apoiou e votou, em dado momento votou junto com a ditadura, aqui no Rio Grande do Sul era sempre uma incógnita, em Porto Alegre sempre uma derrota, nas grandes cidades sempre uma derrota, certa, líquida, né? Então, este mal-estar político, esse não estar bem nesse regime, né, te leva a valorizar autores que façam contestações do tempo presente, como, por exemplo, Josué, Camilo Mortágua, né? É Tarde para Saber, né? Que é um livro que vendeu milhares e milhares de exemplares. Scliar, que está cheio disso, né? Às vezes de forma mais sutil. Rezende, que tem um livro sobre a legalidade. Aliás, o Scliar tem também um romance sobre a legalidade. E Tabajara Ruas, que é um escritor, em dado momento, fortemente político. Então, estavam aqui as condições, né? Ao mesmo tempo que você fazia isso, tem uma ideia de mostrar o melhor do nosso passado, que a Movimento leva através da recuperação dos clássicos literários. Ciro Martins estava fora de catálogo há 20 anos. E o Apple recompõe o Ciro Martins, e o Ciro Martins esgota edições. Eu não sei que edições estão, porteira fechada, sem rumo, Estrada Nova, recuperar os clássicos Aureliano de Figueiredo Pinto, Memórias do Coronel Falcão, Ivan Pedro de Martins, Fronteira Agreste, Reinaldo Moura, um romance muito interessante, Romance no Rio Grande. Né? Há um desejo de examinar o passado, mas sempre sob um ângulo ou crítico do presente, ou então de recuperar os verdadeiros clássicos do passado. Esse olhar sobre o passado está presente no Assis Brasil fortemente, de desmistificação. A Polha do Couro foi um escândalo na época, né, porque falava mal da Revolução Farroupilha. Josué, que fazia isso, está no Lauri, está no Pozenato. O símbolo, como eu já disse, né, o símbolo também funciona. Né? Você encontra em símbolos uma forma, de alguma maneira, de você traduzindo esse símbolo, você se posiciona contra o mundo que aí está. Ao mesmo tempo, e contraditoriamente e paradoxalmente, essa sensação de mal-estar, porque aqui nós podíamos usar até aquele conceito de mal-estar na cultura do Freud. O rio-grandense, o gaúcho, tinha um mal-estar na cultura, e a literatura, de alguma maneira, era um conforto, era um consolo. Não é a função da literatura, em geral, ser conforto, mas nós encontrávamos quem pensava como a gente. E, ao mesmo tempo, digamos assim, os setores mais populares, os setores mais ligados diretamente, ou que vieram para Porto Alegre e não se ajeitavam. O mundo urbano é difícil também para a pessoa se ajeitar. Buscaram nos CTGs, que eram pequenos grupos, eram pequenas sociedades, né? E que nos anos 70 tem uma abrangência, começam velozmente a se tornar uma referência do passado tradicional, um passado inventado, um passado geralmente mítico, com algum substrato de realidade. E também temos o apogeu da poesia gauchesca. Eu não falei da poesia, não quis falar da poesia. A poesia é mais flexível em relação à história. O Hegel já dizia isso. A poesia tem uma certa dimensão própria. Ela tem ponto. Claro que ela sempre tem, toda obra de arte tem algum ponto com a história. Mas a mediação da linguagem é mais
sutil e, ao mesmo tempo mais densa. Você tem que traduzir os símbolos, é mais complexa a questão. Mas a poesia gauchesca, que é uma poesia mais direta, com metáforas que todos conhecem, né, que todo ouvinte reconhece, as imagens, as palavras, ela fica muito forte nessa época. Acho que terminei. Será que botei mais alguma coisa? Não. Ah, outras atividades culturais, eu já tinha falado, música, teatro, cinema. No fim dos 70, o Roque Jacob, na Mercado Aberto, ele criou uma série chamada Ensaios, Documenta. E nós publicamos uns livros que eu não compraria hoje, era assim, Rio Grande do Sul, Cultura e Ideologia. Rio Grande do Sul, Economia e Sociedade. Rio Grande do Sul, Imigração e Colonização. Puxa, venderam 4, 5, 10 mil exemplares esses livros. Era um ensaio. A Sandra Pesavento tem um livrinho pequenininho, História do Rio Grande do Sul. Meu Deus, aquilo era como água. Você ia para o interior, você era recebido. Eu me lembro assim de ir para o interior e multidões, eram multidões. Vinha o prefeito, vinha o padre, né? Todo mundo, como se o escritor pudesse, de alguma forma, iluminar. Como se a literatura iluminasse. Ela ilumina, talvez, não nesse sentido que aguardavam, ela ilumina, talvez, num outro sentido. Mas pediam a opinião, pediam que o escritor se manifestasse. Né? Eram happenings, não digo políticos, porque ao mesmo tempo era ditadura, não se podia fazer um happening político, mas havia uma expectativa. Era muito bom você chegar numa escola do interior, ou numa cidade do interior, numa feira do livro, começam as feiras do livro no interior nessa época, e ter aquele público enorme ali, querendo ouvir e sempre fazendo perguntas que se referiam a isso, a identidade social, a questão histórica, a questão política e ao futuro. Né? Como se algum escritor pudesse ter uma bola de cristal para profetizar o futuro. Mas quando os anos 80 emergiram e quando emergiu a redemocratização, havia uma confiança ilimitada no Rio Grande do Sul desse ponto de vista cultural. Né? E com essa visão que eu coloquei para vocês. Esse Rio Grande do Sul, não estou dizendo Rio Grande do Sul, por favor, né? O governador não nos leve a mal, não é o Rio Grande do Sul, o Estado, é assim, esse Rio Grande do Sul, que a literatura desvelou, expressou e inventou, porque a literatura também inventa. Esse Rio Grande do Sul, a mim, parece que desapareceu para sempre. Os novos autores, inclusive, eles nem moram aqui, eles também não leem, quer dizer, a leitura, o ponto de partida de todo autor gaúcho era ler o Érico Veríssimo, esse é o ponto de partida, e Simões Lopes Neto, e o Mário Quintana. Hoje é outra coisa. Não é melhor nem pior, eu não estou falando, como eu disse, não é juízo, é apenas a expressão de uma época, da qual eu, por ter participado modestamente como professor, às vezes como promotor de alguma atividade, me recordo com nostalgia, mas enfim, todos nós recordamos a nossa juventude com nostalgia. Falei pelo diabo, passei 12 minutos falando sem parar, cansei vocês. Mas leiam, né? Eu acho que talvez vocês não tenham lido aí o Ibiamoré, talvez não tenham lido Camilo Bortágua, talvez não tenham lido Videiras de Cristal. Vamos ler os romanções agora, é bom para ler romanção, né? A gente com calma, paciência. E de contos também, por que não? Os contos do Fará. Vamos falar que eu acho que todos aqui já leram, né? Os contos do Caio, os contos da Jane Tutican, né? Que formam parte da nossa vida individual, mas também por dessas razões de confluência da vida histórica do Rio Grande do Sul, da história da cultura do Rio Grande do Sul, num período que, infelizmente, foi curto. Tá bom? Voltamos, então, na quinta-feira. Ainda estou com um problema, agora chega essa época do fim do ano, começa problemas e o pessoal está fazendo provas nas faculdades, mas quinta-feira temos os livros de nossa vida, né? Às 19 horas aqui. Tchau para todos. Valeu.